Olá, bem-vindos ao Psique Holística. Hoje, então, seguindo com a cor verde. Na passada, a gente viu sobre a amarela e eu tô seguindo a ordem do arco-íris. Verde é uma cor primária, sendo cor luz, e secundária como cor pigmento. Lembrando de que essa explicação da cor luz e da cor pigmento eu dei no terceiro vídeo. A cor luz, ela é a cor da natureza. Ela é a luz que bate, nos nossos olhos. E a cor pigmento, ela é a cor criada na indústria, no laboratório. Então, as roupas, os móveis, tudo que foi construído faz parte da cor pigmento. É outro sistema. Cada uma tem o seu sistema, e eu falei disso no terceiro vídeo. A cor verde é uma cor nem fria nem quente, apesar de algumas pessoas considerarem ela como uma cor fria. Ela não é nem fria e nem quente justamente porque ela está no meio entre essas cores. E ela representa o nosso chakra cardíaco, que se encontra no centro do nosso corpo. Engraçado que essa cor, ela se encontra no centro também do arco-íris, assim como no nosso corpo, no nosso chakra. Tem as cores quentes, tem ela no meio e depois tem também as frias. Ela não é uma cor nem estimulante, nem depressiva, nem excitante e também nem desestimulante. Ela é uma cor calma e ao mesmo tempo viva, que traz uma energia de uma forma harmônica. E uma forma legal da gente entender essa cor é ver como que ela se relaciona junto da natureza e qual o papel dela. A função básica ligada ao verde na natureza é a fotossíntese. O verde é a cor típica das folhas em plena atividade e dos frutos que estão ainda em desenvolvimento. E por meio desse processo da fotossíntese, a planta ela absorve o gás carbônico do ar e ela usa a energia da luz solar e transforma eles em açúcar. Então, a partir daí que se forma todas as substâncias que compõem os seres vivos. Logo, a partir disso, a gente pode perceber de que o verde é uma cor de construção, da absorção, do crescimento, dos primeiros passos de vida. O verde, ele é também uma cor análoga ao prana, podendo ser associada também com a cor rosa. Inclusive, dentro do esoterismo, a cor verde ela é associada ao masculino, chamado de forrati, a energia cósmica universal, e o rosa com o feminino, o prana, a nossa energia nutridora. Sendo os dois, tanto verde quanto rosa associado ao chakra cardíaco, que é o nosso centro energético que fala sobre o equilíbrio das nossas polaridades masculino e feminino, a gente pode utilizar tanto uma dessas cores para esse chakra. O verde, ele é essencialmente a cor da saúde. Segundo a experiência da cromoterapia, ele favorece a regeneração dos tecidos, além de estimular a absorção e a utilização dos nutrientes através das células. É a cor também da juventude, do rejuvenescimento. E o verde, ele tem um efeito fisiológico muito importante de relaxamento. Ele atua diretamente nos músculos e nos vasos sanguíneos. E por ele ter um comprimento de onda mais curto do que o vermelho, ele acaba sendo mais penetrante. Enquanto que a ação do vermelho, ele se faz sentir o efeito muito mais na superfície do corpo, nas estruturas da pele. O verde ele já atinge uma estrutura muito mais profunda, que seria então essa massa muscular, os vasos, os nervos que correm num nível mais profundo do corpo, os nossos nadis e assim por diante. O verde, então, ele é uma cor calmante. Ele é uma das cores assim mais indicada para utilização em locais de saúde. Assim, o azul, ele é o calmante clássico,
Mas depois de um tempo, se a pessoa ficar num ambiente azul, o azul, no caso o azul escuro, né, quase o anil, ela pode ter tendência a ter depressão. Mas agora, se o tom for um claro, azul muito claro, depois de algum tempo, o ambiente parece que fica meio cinza. Pode ver, eu mesma aqui agora escrevi um pouco no Word. E o Word, a parte de cima, é azul escuro. E a parte do meio é um azul bem clarinho, mas bem clarinho, que eu agora, um tempo aqui olhando, parece que é cinza. E o cinza, ele é uma cor que fala da falta de energia. Fala de a gente tirar a energia da gente e colocar para o cinza. Por exemplo, assim, o cinza, ele é uma das cores dentro da cromoterapia que fala sobre o cansaço. Se a pessoa ela fica no ambiente muito cinza, ela vai perdendo energia. Então, o azul claro, com o tempo, ele pode também ter essa tendência, tanto claro quanto escuro. Mas o verde não. Ele é uma cor muito indicada para esses locais assim de saúde, tá? Então, como eu falei da tinta da parede, eu estava falando da cor pigmento. E na cor pigmento verde, ele é a mistura do azul e do amarelo, que, como a gente estudou, são duas cores complementares. Então, se a gente usar a cor verde em um ambiente, enquanto o componente azul ele corrige o poder excitante do amarelo, o amarelo ao mesmo tempo corrige o poder depressor do azul. Dessa forma, então, a pessoa que estiver nesse ambiente vai ficar relaxada, mas ao mesmo tempo bem-humorada, se sentindo com energia, ela não vai perder energia. Sobre o mineral tradicionalmente associado ao verde é o cobre. Embora o cobre limpo ele seja amarelo, ao se oxidar, ele se reveste de verde. E o cobre ele é um dos minerais essenciais para a nossa espécie, né? Na verdade, ele é o componente de várias enzimas que participam da produção das células sanguíneas, da cartilagem dos nossos ossos e também de regular a nossa função cardíaca e nervosa por meio do nosso hormônio da tireoide. Do também metabolismo do ferro, da regulação das nossas fibras e atividade dos nossos neurônios. Sobre os alimentos ricos em cobres, estão incluindo as nozes, os feijões, as folhas, principalmente as folhas verdes escuras. Esses alimentos da cor verde muitas vezes estão também associados ao uso de algumas verduras e algumas frutas ácidas também. Outro mineral relacionado com verde é o magnésio, que está presente também na molécula da clorofila. Mas então, né, o magnésio com potássio, eles fazem parte das enzimas que regulam a atividade do nosso cérebro e dos músculos, e também dos ossos. E a falta desses magnésios, dessas vitaminas, provoca irritabilidade, tanto cerebral quanto muscular. E o excesso ele pode produzir depressão no geral. Então, eu falo desses minerais para a gente ir associando com a cor verde. Então, se, sei lá, você fez um exame, ou uma pessoa fez um exame e está com falta desses minerais, pode estar utilizando essa cor verde. Podem perceber que eu sempre falo dos minerais relacionados para a gente poder fazer a cromoterapia também na nossa alimentação. Então, dá uma pesquisada. Alimentos que têm magnésio, alimentos que têm o ferro, alimentos que têm, né, o cobre. Então, é isso. Mas, inclusive, se a gente for falar dos problemas respiratórios, eles estão muito relacionados com esse próprio desequilíbrio da cor verde. Seja pela falta de energia do chakra cardíaco, pelo bloqueio, ou pelo desequilíbrio das polaridades yin e yang. Tanto que questões em crianças que podem ter dificuldades de respirar ou problemas no pulmão, pode estar muito relacionado aos pais que brigam, aos pais que não estão harmônicos entre si, a falta de acolhimento, a criança que já carrega uma mágoa, não se sente acolhida, questões desse chakra cardíaco mesmo.
Então, nesse caso, a gente pode utilizar a cor verde por todo o corpo, principalmente no coração, nos rins, nos pulmões e assim por diante. A cor verde ela é também muito utilizada no início da sessão de cromoterapia, para equilibrar qualquer excesso que possa estar vindo a ocorrer. Então, cada cromoterapeuta ele vai ter o seu sistema de aplicar. Tem cromoterapeuta que a gente vai e ele usa todas as cores na pessoa, ele vai de chakra em chakra colocando as cores. Só que para isso não pode ter nenhum excesso de cor. Então dá para utilizar a cor verde no início, no final a cor azul. Rapidão, assim, passar a cor azul por todo o corpo depois de já ter passado todas as cores dos chakras. Assim a gente pode não ter nenhuma falta e nenhum excesso. Ou então, o cromoterapeuta que vai pesquisar direitinho, emocionalmente, energeticamente, o que a pessoa está passando, para ver especificamente qual a falta ou qual o excesso e tratar com a cor específica. E depois de um tempo, quando a pessoa estiver um pouco mais equilibrada, harmonizar todos os chakras com as cores respectivas. Então, cada um vai estudando e vai formando a sua forma de atendimento. Outras fontes, voltando lá, sobre as vitaminas e minerais, com a frequência do verde, a gente poderia falar sobre alguns alimentos de frutas cítricas, também os cereais, a banana, a batata, o cacau, o café, as tâmaras, a ameixa, a azeitona, os pimentões, folhas verdes. Mas já do ponto de vista simbólico, o verde ele fala muito também do renascimento. Tanto que se a gente perceber a natureza, a gente vai ver de que cada estação carrega uma cor. No outono, as folhas elas vão ficar mais amarronzadas. No inverno, elas vão ficar vermelhas. Elas vão cair e na primavera elas voltam com tudo verde. Então, o renascimento, ciclos, a gente morre muitas vezes pelo o vermelho. Eu falei disso também na aula sobre a cor vermelha. E a gente renasce. E aí vem o próximo ciclo que fala muito do verde. Então, a gente pode ver que as flores e as plantas novas que estão começando a brotar, elas carregam muito verde. O verde ele representa também a cor da juventude, da virgindade, da esperança, da pureza. Então, percebendo tudo isso, a gente vai entendendo essa cor. Essa cor ela simboliza também o amor desinteressado, que nutre sem pedir nada em troca. As pedras são algumas pedras verdes que estão ligadas a essa frequência, que são a esmeralda, a ágata verde, a jade, a amazonita, a turmalina verde ou a turmalina melancia. A turmalina melancia ela é uma que é meio verde, meio rosa, escura, que são aquelas duas cores que estão ligadas com o chakra do coração. Também o quartzo verde e o quartzo rosa. Essas são as pedras que eu conheço, que estão ligadas a essa frequência. Com certeza, talvez tenha outras. Se a gente for falar de essências e óleos essenciais ligados ao verde, a gente poderia falar do jasmim, do sândalo, do gerânio, do rosa branca, eucalipto, hortelã e também outros aromas que sejam doces e suaves. A gente pode estudar muito verde através do chakra cardíaco, para a gente entender o que falta e o que não falta. E quando a gente estuda muito chakras, a gente estuda as energias. Então, dentro disso, a gente pode ver algumas afirmações da frequência verde, que seriam: eu amo, eu sou amado, a gente atingir comandos positivos através do coração, de sentimentos amplos, fraternos. Outra coisa que fala muito do chakra cardíaco, se a gente for ver, e claro, né, receptivamente do verde, são o nosso sistema circulatório e também a nossa glândula timo, que é a glândula responsável por esse chakra cardíaco. Se a gente for ver
um lado sombra, vendo assim pela psicologia, da falta da cor verde poderiam ser algumas mágoas, irritabilidade, problema respiratório, de coração, de circulação, de rancor, de falta de perdão. Se a gente for ver para um lado mais harmônico, ou a luz, como a gente pode chamar, a gente veria a compaixão, o amor incondicional, a paz, o equilíbrio, a harmonia, a entrega desinteressada, a coragem, a empatia, o respeito, a generosidade, a paciência. Bom, a cromoterapia, ela tradicionalmente usa o verde como um relaxante geral. Como eu falei, os músculos, o sistema nervoso, o aparelho circulatório. Pode ver que cada uma das cores vai falar sobre um aparelho. A aula passada a gente viu sobre o amarelo, que fala muito do aparelho digestivo. A verde fala muito do circulatório, que nesses casos o verde, ao mesmo tempo que ele vai relaxar, ele vai tonificar, ele vai trazer uma remoção das toxinas acumuladas e ele vai favorecer a regeneração no geral e a recuperação. E pelo efeito dele relaxante muscular, ele é muito bom também para a preparação do parto, porque ele auxilia na dilatação do canal do parto. Então é muito legal para as doulas que trabalham como terapeutas holísticas também. E ele é útil para hipertenso e para pessoas cardiopatas, porque ele relaxa os vasos, né, sanguíneos, e ele tonifica o coração por meio da energização do seu chakra. Então ele vai energizar esse chakra e esse chakra vai potencializar a nossa saúde. Tanto que se a gente quiser aumentar a nossa imunidade, a gente trabalha esse sistema cardíaco. Tanto que dentro da yoga, se a gente for ver algumas posições como a da cobra e algumas outras que estimulam esse cardíaco, elas vão falar muito da nossa imunidade. Também pelo seu efeito antioxidante e regenerador dos tecidos, o verde ele é usado muito no controle das infecções, das feridas, das ulcerações, que ajuda a cicatrizar e ao mesmo tempo nos processos degenerativos e também no câncer. E é muito, muito, muito utilizado para limpezas energéticas. Pela Umbanda, essa cor está relacionada ao povo da mata, aos índios, aos xamânicos, os preto velhos, os pajés, todas essas hordas e ondas de espíritos que trabalham com a nossa saúde mental, espiritual, que nos auxiliam, ao reiki, todo tipo de cura e harmonização natural. Pessoas com desequilíbrios do verde geralmente têm algum problema no chakra cardíaco. Quando esse chakra está com muita energia bloqueada, ocorre o excesso do verde. Do ponto de vista físico, essa pessoa pode ter baixa atividade no geral, apatia, frieza no campo psíquico e emocional. A pessoa poderá tender ao desequilíbrio intenso, com várias alterações, por exemplo, euforia e pânico, agressividade e muita calma, extremo e apatia, mais ou menos isso, com uma certa tendência de manipular e até dominar os outros, porque essa é uma forma como que ela vai imaginar ter o amor, o dono do outro. Então, como esse chakra ele fala do amor, a gente tem o amor fora das distorções. Só que o que seria um amor com distorção? É a gente amar, só que com crenças limitantes. O que eu acho que é o amor foi a forma que eu aprendi com os meus pais. E se a minha mãe ou meu pai foi uma pessoa que me controlou demais, que me mandou demais, que fez isso ou aquilo, eu vou pensar que o amor é assim. Então, todas essas crenças relacionadas ao outro fala do nosso chakra cardíaco. E aí, dependendo da crença, vai dizer se ele está equilibrado ou não. Em momentos de crise que aumentam a nossa carga emocional, esse chakra ele fica desequilibrado. Mas aí ele não significa assim, ele não aparece como uma característica física ou psíquica tão permanente na pessoa. É um desequilíbrio momentâneo. Então, quem tem todos os dias
crises, momentos de crise, provavelmente está com o cardíaco em desarmônio. Crises de pânico, de ansiedade, de medo, de tristeza, depressão e assim por diante. Quando o cardíaco tem pouca energia, ele está com deficiência do verde. No plano físico pode ter hiperatividade geral, pode também exaustão crônica, desorganização dos ritmos corporais, no plano emocional e psíquico, e também, assim, a dificuldade de contato afetivo. Quem tem muita dificuldade de contato afetivo, quem tem o padrão do afastador, quem não gosta, muitas vezes, não quero ser tocado, não quero, sabe? Tem essa dificuldade, também pode estar com pouca energia nesse chakra, tá? E quem tem dificuldade de respirar, dificuldade de respirar, caminha mais rápido, tem dificuldade de respirar, também pode estar com questão nesse chakra. Ao mesmo tempo, é como se a pessoa não tivesse também consciência dos próprios sentimentos e não conseguisse se aproximar muitas vezes do outro, que aí tem a tendência de ser fria, de estar ausente, daquela coisa meio artificial às vezes. Também essa pessoa com falta dessa frequência pode sentir dificuldade em mobilizar a energia para ir em direção ao que se quer obter ou fazer. Então, para finalizar, a gente vai ver de forma geral o excesso e a falta da cor verde no nosso organismo e nos corpos sutis, junto com tudo isso que eu falei, claro. Mesmo o verde sendo a cor do equilíbrio, existe o excesso, assim como tudo. Então, esse excesso ele vai trazer também prejuízos. O excesso dessa cor pode ser vista quando há baixa atividade geral, como eu falei, né? Apatia, frieza, lentidão. E psicoemocionalmente, essa pessoa pode tender ao desequilíbrio intenso com alterações entre euforia e pânico e a tendência de manipular os outros, né? Que foi aquilo que eu também comentei. E nos efeitos sobre a falta dele, a gente pode ver aquela questão de hiperatividade que eu falei, a exaustão, a dificuldade, né, dos ritmos corporais, toda aquela dificuldade no contato afetivo, as questões respiratórias, do coração, né? Então, a gente vai dando uma olhada e estudando os chakras. Eu falei sobre os chakras, se eu não me engano, na segunda aula. Então, a gente vai estudando os chakras e as cores e aí a gente consegue entender. É isso. Com o tempo, assim que eu terminar de fazer as cores, eu vou trazer aula explicando como a gente pode misturar as cores, como a gente usar mais praticamente. Por que eu tô falando de uma forma geral, o que é o verde, o que é o vermelho, o que é o amarelo, mas como especificamente usar, né? A gente também vai dar uma olhadinha nisso. Mas por hoje é só, gratidão e até o próximo.